Boa noite, tudo bem? Como é que vamos junto? Como é que está o mundo? Está uma maravilha, outra belezura. Meus queridos amigos, hoje em São Paulo está um frio. Nem na Itália com aquela neve está tão frio quanto em São Paulo aqui. Já pensou se cair neve aqui? Está brincando, está esquerçando. Muito bem, meus amigos, o que nós temos que nos debater é para que as pessoas comecem a levar a sério que o invisível não brinca. Ele não brinca, não perde tempo, persegue as pessoas, são toda hora acontecendo acidentes, assassinatos, roubo, é um monte de coisa, tudo que é negativo parece que está instalado no mundo na atualidade. Os seres humanos querem atingir seus objetivos a qualquer custo. Eles pensam que a fama, o dinheiro, a posição social, que são os verdadeiros bens da vida. Puro engano, meus amigos. Quanta gente morre estupidamente cefando a vida. Vocês lembram dos mamonas assassinos? Mamonas, sei lá, mamonas que daram de nome que eles arrumaram. Um grupo de rapazes simpáticos. Um acidente. E tantos outros. Os artistas sertanejos e outros por aí, que deviam ser mais humildes, ter mais simplicidade. Eles se deixam levar muito pelas fantasias, pelo poder econômico, pela vaidade. E aí sofrem os acidentes. Aconteceu esses dias lá em Goiás. Aquele rapaz de 29 anos, junto com a sua namorada de 19. O rapaz, o Cristiano Araújo. São vidas preciosas que vão sendo cefadas. Meus amigos, veja que cada um de nós diz muitas vezes: eu sou livre de fazer o que eu quiser. Somos livres sim, mas ao mesmo tempo não somos. Porque nós somos responsáveis por muita coisa nesse planeta. Muito bem, o ser humano, por uma negligência, seja o que for, eliminou a vida física. Mas por que não pensam antes disso acontecer? Se me acontecer alguma coisa, o que meu pai, minha mãe, meu irmão, os parentes, os amigos vão sentir de mim? Você sabe que quando a pessoa experimenta muito com isso, traz uma dor imensa para as outras. Então deviam pensar um pouco mais nos outros também. Não pode fazer as coisas bestamente. Acidente pode acontecer em qualquer lugar, mas pode ser evitados. Por que nós nos debatemos com os espíritos do astral inferior, com as pessoas mortas? Quando os espíritos do astral inferior provocam esses acidentes nessas estradas, nesses locais onde costuma haver acidente, por que vai acontecer novamente outro acidente no mesmo local? E sempre está acontecendo acidente naquela localidade. Porque existe um polo de espírito do astral inferior naquela localidade, que as pessoas morrem, passam a fazer parte das falanges desses espíritos criminosos. E veja que essas falanges vão sendo engrossadas cada vez mais. Que a pessoa que morre nesse acidente, devido ao fato de o ser humano ignorar como é que funciona o mecanismo da vida, eles ficam escravos desses espíritos que provocaram esse acidente. Então veja quanto sofrimento que eles vão ter. Se vai da vida física, depois permanece escravo dessas falanges de espírito do astral inferior. Meus amigos, no mundo terra, materialmente falando, quando você se envolve em negociata, em grupo, você fica escravo daqueles grupos, você começa a participar daquelas coisas, então você tem um compromisso. Então quando eu divulgo, desde que eu sempre divulguei, sempre falei para as pessoas que têm contato comigo, não se envolve com nada. Trabalhe, estude, tenha a sua independência, se alguém lhe fez um favor, retribui se puder, mas não se envolve em nenhuma organização, em nada, senão você fica escravo. E quando você recebe um benefício dessas organizações, depois eles te cobram. Como existe muitas vezes na máfia italiana, é outra que está espalhada pelo mundo. Os italianos são muito espertinhos. Mas é engraçado que os italianos tivessem vindo para o Brasil, na época que foi fundado os Estados Unidos, o Brasil estaria como nem os Estados Unidos está, né? Porque o cara era um mafioso, mas o negócio era trabalhar. Tem que trabalhar. Bom, mas não estou aqui apoiando máfia, tá? Fica pensando coisa. Eu não apoio nada de organizações que escravizam as pessoas. Nada. O ser humano tem que ser livre. E dentro da espiritualidade nós aprendemos a ser livres, sermos independentes.
Agora, quando você começa a entrar em alguma organização, seja qual for, você tem que dar uma certa satisfação. Aí os outros ficam fiscalizando você para ver o que você está fazendo de errado, para fofocar na diretoria, para encobrir, que geralmente a pessoa que procura coisa errada no outro é porque ele tem um mundo de coisa errada. Então, para encobrir as coisas erradas dele, ele procura nos outros, né? Então, vocês têm que tomar cuidado. Por isso que essa ideia que eu criei de implantar o espiritualismo no mundo, sem templo, é uma ideia fantástica. Eu estou me apaixonando tanto por essa ideia que estou vendo o resultado. Eu estou vendo como ela é tão benéfica e pode ser benéfica. Você, por exemplo, na época de hoje, por um frio desgraçado desse, você não precisa sair da sua casa para ir no templo, para pregar ou para fazer a limpeza, para nada. Você faz na sua casa, acabou. Então, na sua casa, você faz o templo da espiritualidade. Avete capito? Quando eu falo avete capito, quer dizer, estou dizendo, entenderam? Ou não avete capito? Ou não entenderam? Tá bom? As pessoas às vezes pensam que eu estou brincando, que também não levam a coisa a sério. Porque as pessoas são tão idiotas que pensam que seriedade é pegar a esposa no domingo, colocar um terno, uma gravata e ir na igreja ficar sério lá para mostrar que uma pessoa é importante. Mesmo no próprio racionalismo cristão, as pessoas não dão risada. Eu não digo que você tem que dar risada escancarada, mas você tem que ser risonho. Quando você cumprimenta uma pessoa, fala com uma pessoa, o seu rosto tem que ter um certo sorriso. Uma vez de um rapaz lá no Tatuapé, quando ele falava as coisas, ele disse que eu estava rindo das coisas que ele estava falando. Eu não estou rindo. O meu rosto, ele é risonho, porque eu de vez em quando rio mesmo, porque eu vejo tanta besteira, o cara está se afogando no copo d'água, um negócio tão simples. A solução, às vezes, está na frente dele e não enxerga. Porque está tão carrangudo, porque ele foi ensinado desde criança que você tem que ser sério. Então você, para falar de coisas sérias, não pode rir, né? Getúlio Vargas, parece que ele tratava os amigos, dava risada e dizia não. Ele dando risada e dizia não. Então as pessoas devem estranhar a reação. Bom, muito bem. No vídeo passado eu falei sobre o Luiz de Matos, o fundador do racionalismo cristão. Luiz de Matos, essa fotografia que está aqui atrás, está vendo esse rapaz daqui? Esse daqui que é o Luiz de Matos, que eu falo que é o fundador do racionalismo cristão, que ele é foi meu mestre e será sempre meu mestre, isso não tem essa menor dúvida. É o único dos mestres que eu vejo alguma coisa de mestrado mesmo, porque o resto é muita coisa inventada por aí, tá bom? Tá, não vou falar de Jesus lá atrás, a coisa toda. O trabalho que eu faço, que eu estou fazendo, remonta aos tempos antes de existir a Bíblia, antes de existir Moisés, porque de lá para cá tudo vai sendo embaralhado, está uma bagunça danada que ninguém entende nada, tá? Então tem que se buscar lá atrás. E você não pode querer divulgar uma coisa tão séria, tão nobre, tão superior, com determinados conhecimentos aí, ouvido pelos outros, ou porque alguém disse ou deixou de dizer. Mas no outro vídeo que eu fiz do Luiz de Matos, eu falei uma besteira. Eu reconheço que falei uma besteira, tá? Eu falei que, só que eu não falei corretamente, eu confundi. Eu confundi na hora, então eu gostaria de esclarecer o seguinte, eu peço desculpa aquelas pessoas que entenderam que eu falei que era o único que divulgava o espiritualismo do Luiz de Matos. Na realidade, eu queria dizer que eu sou o único divulgando a espiritualidade do Luiz de Matos através dos meios de comunicações da internet. Eu sou o primeiro e o único atualmente. Eu estou esperando umas centenas por aí antes de ir embora. E você que está olhando para mim, você vai ser um deles, tá? Fica tranquilo. É você mesmo. Tá pensando, não é que está do seu lado, não é você mesmo. Acabou? Vai se preparando, vai lendo, vai estudando. Eu estou dando alguns livros para aquelas pessoas. Tem pessoas que vão no racionalismo cristão, às vezes vejo que eu divulgo diferente. Eu aconselho ir. Aquelas pessoas que têm casa racionalista, vocês não tem nada que ver. Benito, com o problema na diretoria. Essa é outra conversa. Mas vocês vão nas casas racionalistas porque as pessoas são boas. Embora elas não tenham um preparo especial, específico para isso, eu vou lutar para ver se o Gilberto lá acorda um dia e começa a mudar de ideia, porque tem que treinar as pessoas que vão ter um contato com o público. Você não pode colocar uma pessoa carranguda, por exemplo, me disseram esses dias aí, me passaram no e-mail hoje, que a pessoa colocou praticamente o camarada para fora porque estava fazendo uma pergunta. Você pode falar muito rápido para a pessoa, olha, aqui tem um expediente, tal hora, assim, mas nesse horário nós precisamos fechar, tal, mas tem que ter, não, porque, então, as pessoas, por mais boa vontade que elas tenham, não estão preparadas para atender o público. E o público, quer ou não quer, ele tem que ser tratado com galhardia, com respeito, com altivez, ele tem que ser tratado porque ele é uma pessoa, então você não trata bem as pessoas, qualquer pessoa que você não conhece.
Então por que você tem que ficar carrangudo lá? Por que não pode ter um rosto simpático? Às vezes o rapaz me falou no e-mail que eles passam pelo salão com aquela cara carranguda, parece que eles estão procurando bandido. Então, mas que é brincadeira? Mas é isso que é, nós temos que preparar as pessoas têm que ser simpáticas, né? Porque como é que se faz uma atratividade? Então é isso que eu falei. Então, aquelas pessoas que eu falei que era o único que divulgava o espírito, que o resto era um bando de covarde, claro que tem um bando de covarde, tem mesmo. Agora, tem muita gente que divulga os ensinamentos do Luiz de Matos, são pessoas honestas, cumprem os seus deveres, têm dignidade, mas na internet realmente eu sou o único. Não tem outro até agora que teve coragem de começar. Agora, se quiser começar sozinho, sem as minhas orientações, tudo bem, não tem problema. Mas se quiser fazer parte do Espiritualismo Mundial Racional e Científica, a IREC, tem o meu site, nós temos uma instituição já constituída legalmente, temos o CGC, tudo legalizadinho, tudo certo. Se quiser fazer parte da diretoria, se prepare. Logicamente, agora, eu vou dizer francamente, eu posso dizer, mas se você estiver fumando, bebendo e outras coisas, você não vai fazer parte do espiritualismo como militante nunca. Porque se você quiser divulgar uma joia que nem essa, que é a doutrina do Luiz de Matos, praticamente a continuidade da doutrina do Cristo, então você tem que se preparar para isso. Você tem que ter independência. Tem que ter sua vida material, trabalhar, produzir, cuidar da sua família. Enfim, você não pode ser um fanático, você tem que ser uma pessoa livre. Você tem que ser uma pessoa maleável. Se você não é, você torna. Porque a pessoa muda na hora que quiser mudar. E muda aí. Por que você não pode mudar? Se não tivesse feito tanto curso que eu fiz na minha vida, eu não estava aqui falando com vocês. Então veja que quando você tem uma meta, algo superior, você faz de tudo. Por exemplo, largar de fumar. Mas você não adianta largar de fumar se você não tem uma outra meta para cobrir essa determinada falha que vai lhe faltar, que você vai sentir. Então você tem que buscar algo, seja no que for. Não só largar de fumar e outras coisas. Não estou falando de largar totalmente. Vou tomar uns vinhos de vez em quando. Hoje, se tivesse, eu não tenho vinho, mas se tivesse um vinho depois do programa, eu ia tomar um vinhozinho que estava bom com frio desse. Tomar um copo de vinho não faz mal, nem um copo de vinho seco. Mas cada um toma o vinho que quiser, tá? E de vez em quando como uns bacalhau por aí. Como é que os fugiram italianos. Tá bom. Então, meus amigos, eu vou ler um trecho hoje do livro Cartas Oportunas sobre o Espiritismo, que foi escrito por Luiz de Matos. Eu não sei se ele escreveu. Eu sei que foi entre 1910 e 1920. 100 anos atrás, tá? Então nós vamos fazer uma analisada, mas antes disso eu vou fazer as radiações. Vamos fazer as radiações para limpar o ambiente. Você não pode um trabalho tão sério, tão superior que nem esse aqui do espiritualismo, querer de uma hora para outra se tornar, porque você sabe tudo. Você tem que partir de um princípio que aprendeu até agora, não sabe nada. Não interessa de onde você veio, que curso você fez, o que você fez dentro do espiritismo, dentro do catolicismo, dentro do umbandismo, não interessa. Você tem que aprender algo novo. Você não pode misturar uma coisa com outra se você não aprende nada. E continua embaralhado tudo. Eu, quando cheguei no espiritualismo, eu peguei tudo que tinha aprendido no espiritismo, livro de médio, eu era médio curador, liquidei tudo, não queria saber mais nada. Porque senão a mente embaralha. Sabe como é que é? A mente ele embaralha tudo, fica misturando tudo. É tudo que nós temos desde que nós nascemos, inclusive do anos passados, está no nosso inconsciente registrado. E isso atrapalha, as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que as coisas acontecem porque é o destino. Não é destino. O inconsciente vai te direcionando como se fosse um destino. Porque você mentaliza. Eu vou dizer mais um negócio. Um segredinho para vocês que estão muito preocupados com os que os profetas falaram que vai acontecer. Muita coisa acontece no mundo porque inconsciente coletivo trabalha para isso. Se você colocar na sua mente que você vai ser assaltado, que você vai morrer de desastre, você está fabricando isso para você. Então vai ter que acontecer. Se você começar a colocar na sua mente que vai se suicidar, vai se suicidar. Você está se condicionando. Se você está se condicionando, então pode até descondicionar. É difícil falar essas palavras malucas aí. Muito bem, então é condicionamento, meus amigos. Como é que você condiciona um cachorro, um golfinho? Treino. Você vai treinando. E se você quiser entrar na espiritualidade do espiritualismo mundial racional e científico, você tem que treinar. Tem que treinar. Por isso me dizer, não, eu acredito, eu aceito, não é por aí. Você tem que treinar, você tem que sentir, você tem que fazer mudança, tem que fazer uma série de coisas, você pode mudar, fazer o que quiser. Você é uma inteligência cósmica, você pode fazer o que quiser da sua vida.
Se você deixar a mente solta, e começa a imaginar coisas grandes, as ideias vêm. Essas ideias não estão nesse planeta. Aí você conecta algo superior. É o específico que vai facilitando a sua vida. Eu fico aqui tagarelando, daqui a pouco o tempo vai passando, vou ter que ler um trecho aqui, então... Bom, vamos fazer essas redações agora. Entendeu por que acontecem essas coisas no mundo? Porque o inconsciente coletivo começa a imaginar, olha, vai acontecer tal coisa. Se a humanidade ficar com essa cara melhor que vai acontecer a Terceira Guerra Mundial, vai acontecer. Porque as pessoas imaginam e fabricam o tempo todo. Então o ser humano vai ter o que merece. Se você quer uma coisa, o astral superior deixa para lá, se lasque para lá e fica. Tenham o que vocês quiserem. Vai fazer o quê? Né? O ser humano fabrica o que quiser. Agora, uma coisa é certa, meus amigos. Você vai vir neste mundo e vai ter que ir embora uma hora, tá? Então por que não fica de lâmpada acesa? Fica de lâmpada acesa. Para de se preocupar com o vizinho, com o cara na indústria, com na fábrica que tomou seu lugar que você merecia mais. Não esquenta com nada. Cuida da sua vida. Entre outras sintonias. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer as radiações. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores,
para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem. Então vamos ver o que escrevia o nosso Luiz de Matos em 1910, entre 1910 e 1920, mais ou menos. Essa escrita está no livro Cartas Oportunas, que depois eu vou mostrar a carta, tá? Os perigos da prática do Espiritismo. Os perigos da prática do Espiritismo. Não conhecendo os praticantes do Espiritismo vulgar, a causa inteligente de todos os efeitos, de tudo quando se observa, quer material, quer espiritualmente, quer ainda dos fenômenos mediúnicos e outros. É claro que tais criaturas sem base, métodos e disciplina, só males podem praticar, como de fato praticam, embora algumas não sejam mal intencionadas. Então ele está dizendo aqui que os praticantes do Espiritismo vulgar, que isso está espalhado pelo mundo afora, por falta de conhecimento, eles são praticantes, mas não quer dizer que sejam praticantes mal intencionados, apenas não têm conhecimento. Mas ele é contundente, ele vai direto no assunto, não dá muita volta não. Aí continua. Se para as artes, desde o pedreiro, o carpinteiro, ao artista mais categorizado, ninguém pode prescindir de aprendizagem subordinada à disciplina e métodos indispensáveis. Se para qualquer profissão puramente material é necessário estudo sério para que o resultado seja compensador, como é que os praticantes do Espiritismo, que é ciência das ciências, a arte das artes, e ciência profunda e eclética, no dizer do ilustre médico brasileiro, Dr. Antônio Pinheiro Guedes, que foi em 1901, ele escreveu a obra Ciência Espírita. Essa obra também é divulgada e distribuída pelo racionalismo cristão. Ele escreveu, esse médico brasileiro, em 1910, Ciência Espírita, que tudo explica e tem por fim o benefício geral da humanidade pelo esclarecimento, pela explanação ampla da verdade. Como é que os praticantes do Espiritismo diziam, não querem sujeitar-se a uma aprendizagem séria, a um estudo acurado, racionalmente feito, a fim de que assim tenham indispensável base para trabalhar e produzir os bens que a ciência espírita quer colocar através do esclarecimento à disposição do gênero humano. Então ele está dizendo que, como é que eles querem colocar em prática algo sem estudar, sem colocar em prática, sem analisar profundamente. Por isso que está essa confusão toda que ninguém está se entendendo por aí. Se pois todas as práticas, ele está dizendo aqui, todas as práticas e profissões ainda que puramente materiais, exigem um estudo sério, baseado em teorias experimentadas e provadas, como é que a ciência é tão importante para a prática da mais bela, da mais séria, e por isso mesmo, das mais complicadas e perigosas doutrina filosófica, que denomina o Espiritismo, por ser a ciência que tudo explica com relação ao Espírito, desvendando a causa principal as suas enfermidades, da obsessão, da loucura, como pode ser praticada sem estudo. É isso que o Luiz de Matos sempre se bateu. Estudo e conhecimento. Sem isso, meus amigos, estou andando muro em ponta de faca. Estou pensando que estou fazendo a caridade e no fim estou se prejudicando e prejudicando os outros. Ele continua. Tem um trecho que está mais importante e vou dar uma continuada aqui nesse texto, mais alguns minutos aqui, tá bom?
Como é que pessoa de destaque social, olha que detalhe aqui, pessoa de destaque social, muitas portadas, aquelas pessoas, não, porque imagina, eu não falo, não vou no espiritismo, não fui levar uma de macumba para fazer despacho para prejudicar os outros, mas ele falou, imagina, esse benze 3 vezes, eu sou católico apostólico romano, eu não mexo com o espiritismo, né? Depois eles vão no centro de macumba, esse espírito para fazer trabalho para os outros, né? Tá, isso é a realidade. Como é que pessoas de destaque social, muitas portadoras de títulos universitários, vão a sessãozinha em família, chegando a macumbas, aos terreiros, que são verdadeiros chiqueiros espirituais, onde para gravar, para satisfazer a animalidade de espíritos terrivelmente obsessores da atmosfera da Terra, são sacrificados bodes pretos, galinhas, patos da mesma cor. Como é que pessoas descendem de destaque social, dizíamos, que pode confundir-se, pode misturar com praticantes dessa nojenta magia negra, supondo que tal miséria lhe poderá trazer sorte, resolver seus problemas amorosos, vencer os desafetos, e até acertar na loteria. Então veja que as pessoas de destaque que vão nesse centro, ele sabia disso. Luiz de Matos naquela época ele vasculhava isso em 1910, meu caro. Já sabia tudo disso e hoje eles continuam, tá bom? Como devem ser classificadas as pessoas que prestigiam essa prática miserável? Tem muitos políticos aqui. Tem um político aqui de São Paulo, tem um nome turco, ele também já fez de grande despacho, essa coisa toda. Esses políticos antigos, iam sendo de macumba para fazer despacho para poder ganhar as eleições. Então, como devem ser classificadas as pessoas que prestigiam essa prática miseráveis e com ela os pais de santo, os tais meio mistificadores e que frequentam o centrelho que ostentam o título pomposo e não onde dizem praticar a caridade, quando não passam mesmo sem se aperceber de instrumento do astral inferior, de espíritos zombeteiros e gozadores, portanto, que se aproveitam da ignorância de médios e presidente para ludibriar os que os levam a sério. Então, meus amigos, é isso que está no livro Cartas Oportunas sobre Espiritismo. E acho que dá até para baixar. Se vocês entrar no site do Racionalismo Cristão, ali tem muitos livros que vocês podem baixar e depois podem fazer seus estudos. E eu sempre aconselho a vocês lerem primeiro o livro Racionalismo Cristão, depois ler o livro A Vida Fora da Matéria, aí tem este Cartas Oportunas. Você sabe quando eu peguei esse livro 30 anos atrás, que veio cair na minha mão? Eu quase que separo do primeiro casamento, porque a mulher, eu fiquei o dia inteiro no domingo, nem almocei, porque era tão importante esse livro, eu me encaixei nele, foi um domingo, eu li o dia inteiro, porque a coisa era tão importante, todo aquele conhecimento que eu queria ter, queria saber, está tudo nesse livro. Então eu fiquei o domingo todo lendo esse livro de cabo a rabo, e sobrou ainda um pouco para eu ler na segunda-feira. Então esse livro, Cartas Oportunas sobre o Espiritismo, ele mostra como ele pesquisou tudo, como era feito o trabalho de feitiçaria, de magia negra no Brasil. E no mundo, logicamente, não só no Brasil, porque em outros lugares faz, mas de forma diferente. Então, meus amigos, o espiritualismo mundial racional e científico se bate pelo esclarecimento total da humanidade, para diminuir o sofrimento, diminuir a obsessão e diminuir a loucura. Nós falamos sobre o que acontece com a humanidade, mas não deixamos a humanidade solta à vontade. Nós mostramos os caminhos para ela resolver o problema. Então nós falamos dos problemas criados pela própria mente humana, por ignorância, e mostramos e damos o resultado, como a pessoa fazer para se libertar. Então essas irradiações que nós fazemos aqui, durante 5 minutos, vocês podem dar no meu Facebook, nos meus sites, elas estão por escrito, vocês têm que gravar essas irradiações. E não só isso, vocês têm que ler algum livro. Se vocês começarem a estudar os livros do Racionalismo Cristão que são divulgados, praticamente foram tudo preparados por Luiz de Matos, depois, durante o tempo, houve algumas mudanças, etc. Mas, de qualquer forma, a essência se mantém. Então, tem que estudar, tem que ler. Se a pessoa não gosta de ler, não vai aprender nada. Vai ficar só gravando o que eu estou falando, vai acreditar no que eu estou falando, mas não vai ter
uma noção real, porque não estudou sobre o assunto. Você tem que tirar o que está no inconsciente, que está atrapalhando. Senão você pensa que você está se dirigindo sozinho, é o inconsciente que está te dirigindo. Porque o inconsciente intervém em tudo. Você pensa em fazer uma coisa, o inconsciente vem, ele tem uma informação de final, não vai fazer isso, vai por aqui. Aí você vai, a forma não vou fazer outra coisa, porque o inconsciente está te cobrando. O inconsciente é preguiçoso. Ele é atemporal, não sabe nada. Ele não vai te dar felicidade se você disser, vou ser feliz daqui a um ano, daqui a 6 meses, ele não sabe. Eu vou fazer aniversário todo dia, ele não sabe. Tem que ser aqui e agora. O inconsciente trabalha com o tempo, aqui, agora. Não é depois, não é amanhã, tá? Se você quer felicidade, você tem que ser feliz agora. Não, eu vou ganhar dinheiro, vou ser feliz, tá? Eu vou casar, vou ter uma mulher bonita, tá? Então, todo isso aí não funciona. Você tem que pôr na mente o que você quer. E aqui e agora. Você quer um filho, uma criança, agora eu imaginei quando tem a minha filha, e imaginei como ela era, ela veio exatamente como eu imaginei. Aí veio a primeira, veio a segunda, veio a quarta, até chegar a 7, né? Aí tem gente que fala, já que o Bento não faz mais nada, então eu estudo espiritualidade. Isso me aprofunda, porque eu sei muito pouco. Eu sei muito pouco de espiritualidade, pelo vasto imensidão que tem para se estudar. Mais importante, meus amigos, você saber pouco. Porque depois o resto vem. Devagarinho, vai vindo. E depois, para que saber muito? Nós precisamos, às vezes, nós vamos numa encarnação para fazer um pequeno ponto, uma vírgula na nossa vida. E resolvemos aquela vírgula que está nos atrapalhando. Muitas vezes não viemos para fazer muita coisa, né? Eu também imaginava isso. Eu preciso ficar rico para divulgar a espiritualidade. Eu não imaginava que tinha essa joia de fazer isso que estou fazendo. Se eu tive que comprar o notebook, tive que pagar a prestação porque não tinha dinheiro. Eu estou aqui. Estou praticamente na minha casa, do lado. Daqui a pouco eu vou descer os degraus e já estou em casa. Quer dizer que eu não preciso para fazer esse trabalho benéfico, para estar à disposição da saúde, eu não preciso me deslocar para lugar nenhum. E você pode fazer a mesma coisa. Quando você estiver preparado, é muito fácil fazer esse programa. Você tem um computador, pronto, você faz. Você termina o horário, e todas as pessoas naquele horário vão fazer parte com você. Não tem problema nenhum. Já pensou o dia que tiver uns 1000 Benito fazendo isso no mundo? Né? Porque o Benito daqui a pouco vai embora, né? Ou vou ficar aqui para semente, né? A gente vai embora, não tem como, tá? Aí a gente deixa essa amizade, aí depois fica no invisível, auxiliando aqueles amigos verdadeiros. A gente está sempre junto. As almas que têm verdadeiras amizades não se separam nunca. Porque quem está na vida espiritual está junto com a pessoa que está na vida material. Porque essa fim se atrai e permanece junto, tá? Agora as pessoas confundem muito o negócio material. Não tem nada a ver, o negócio material é diferente, tá? Não gosto porque tem gente, não, estou apaixonado, né? Essa paixão, onde entra a paixão, entra a xaropice. Diz que a pessoa nasce, cresce, se forma, se apaixona e já está morto, né? A paixão está no invisível. Tudo que o ser humano quer de ruim está no invisível. É só pensar, já está. Não precisa vir do espaço superior que nem as irradiações. As irradiações você tem que atrair os espíritos do astral superior porque ele tem que vir de outras dimensões. Então você tem que fazer esse preparo de 5 minutos para eles poderem fazer esse trabalho. Mas, em outras situações materiais, você não precisa fazer nada, porque eles já estão aqui. É só pensar, bufo, já estão junto com você. Acendeu o cigarro, o bufo já está junto fumando com você. Tá? Você foi lá na botecalhada, lá tá a coisa lá meio pelada, meio despenada, tá lá, você começou a virar os olhos lá, ficar olhando com entusiasmando, tá lá junto com os espíritos. Aí depois você pega essa turma, leva para casa, aí você dorme, não tem sossego, não tem nada, como é que foi isso, né? Olha, meus amigos, entendeu quando o recado está dentro? Tem coisas na vida que são necessárias. Você tem que tomar banho, tá? Trocar de roupa, tá? Tem que comer, tem que alimentar, tá? Beber água, pá. É necessário, não tem como fugir, são coisas materiais. O físico precisa, né? O físico precisa de coisas materiais. Só que acúmulo de coisas materiais não leva embora. Se você tiver dinheiro, tiver muito dinheiro, venha trabalhar comigo, vamos divulgar a espiritualidade. Vamos botar fogo nesse mundo no bom sentido, vamos levar essa espiritualidade nos países muçulmanos, na Rússia, para esses lugares. Vamos arrancar aqueles espíritos que estão lá. Tem espírito lá morto há mais de 1000 anos, que estão andando de um lado para outro. Até aqui no Brasil, quando o Luiz de Matos começou a fazer a liberdade psíquica, tem espírito que fazia 500 anos que estavam aqui azucrinando, enchendo o saco. Naquela época tinha espírito de 400, 500 anos já morto, que estavam aqui no Brasil, que não tinha ido embora, que não tinha condição de, que não tinha correndo para isso. Agora não, agora é diferente.
Fica alguns tempos, não sei quanto, algum tempo, dependendo da situação. Mas pode até não ficar tempo nenhum, dependendo dos familiares, teve conhecimento, que precisa de radiação na hora que a pessoa desencarna. Aí o astral superior vem, leva embora na rede fluida, que é arrivederci, tá bom? Então vamos embora. Vamos terminar de fazer as irradiações, mais 3 irradiações, e a maneira que... Você veja que eu não uso nome de entidade nenhuma. Eu poderia usar... Tem muitos amigos no mundo espiritual, que eu já tive amizade com eles aqui, na vida carnal. Estou aqui no Invisível comigo nesse momento. Eu poderia dizer, fulano, Betano, não precisa. O astral superior, na hora que você precisa dele, ele vem na qualidade e quantidade de espírito que você precisa para aquele trabalho. Então você não precisa estar usando o nome. Nós temos que desmistificar tudo. Tem que parar com essa coisa de usar nome de entidade que já passaram por este planeta. O astral superior são os espíritos de luz, é pronto, é isso, acabou. Você tem que estar na luz, você não pode estar na escuridão. Eu não ficar usando o nome de fulano, ciclano, bertano, que muitas vezes tem nome de pessoas que passaram por esse mundo, que deixaram muito a desejar. E no entanto, as pessoas as têm como se fosse uma grande personagem. Então, já que não dá para falar bem dessas pessoas, então não se fala mal, não se fala dessas pessoas, acabou. Tá bom? Então, aí funciona, aí espiritualidade, aí você vai unir as pessoas. E para com esse negócio de separar as pessoas. As pessoas têm que se unificar, entender, aprender, se tolerarem, e um ajudar os outros dentro das possibilidades do mundo terra. Tá lá? Então, meus amigos, que tenham realmente um bom fim de semana para todos, e na terça-feira nós estaremos aqui novamente. Vamos fazer as radiações e vamos encerrar. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.